É para ti, Senhor, as nossas vidas em louvor e em adoração. Shiri, Kamaná, Dori, porque o Senhor é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Inote Kamaná, Badevi, Amasai. Oti Kabadabadaba Solante, Korororo, Shiri, Kemeni, Manamasai. Estanamadina, Kanina, Manamasai. Estamanada, Kemeni, Manabadasai. Xaramakandina, Masai. É para ti, Senhor. É para ti, Jesus, nosso louvor e nossa adoração. A nossa gratidão por tudo que o Senhor tem feito. Aleluia. E por muito mais que o Senhor fará. Porque nós cremos nas tuas promessas, papai. Cremos que o Senhor fará tudo o que o Senhor prometeu. Nenhuma de suas palavras cairá por terra. Ainda que passe os céus e a terra, porém as tuas palavras não hão de passar. As tuas palavras são fiéis e são verdadeiras, papai. Alabassuri ande caminovia. Adodiante na Masai da neve antoronashi. E é por ti, Senhor. É para ti, Senhor. Aleluias. Que nós entregamos tudo, Senhor. Para o teu louvor, para a tua honra, para a tua glória. Anavasi andenai. Shirande caminovia solande enedi antora manasai vanevia. Tu dedabi atura naseladi alcordivi nesilante camanioto. Ayota na cabinova silande arroto no kochi que bihamanai. Serabatura na candidoti otonake amanda solanderi que meribiantere camanai. Sherebai, Sherekandina Mana, Amana, Soro, Roto, Koloboshi, Amanai. Seta Manako Veniba de Otono. Yedevida Basala de Autona Cadina Manabide que Medibanai. Abalaba Surra Batu de Kemediba da Basorra Batu de Kemediba da Basai. Sherebicante Dossi Alabashere Bicantaramanai. Abadadio, Ricabadai, Benefia Solande, Kekabadabada Basor, Roto Comandomoso. Bode Naselandenai. Bode Naselande que Medibate no Santo Dia. Santo, Santo, Santo és tu. Bendito é o teu nome, Jesus. Nós somos gratos a ti, Senhor, pela obra que o Senhor fez por nós, quando o Senhor se entregou a si mesmo, como oferta, como sacrifício, por todos os nossos pecados, Senhor. O Senhor nos tirou do império das trevas, da escuridão, da perdição, do lamaçal, do pecado, e o Senhor nos trouxe para o seu reino. Oh, glória! O seu reino de graça, de luz, oh, aleluia! Aonde nós temos a redenção pelo seu sangue, a remissão de todos os nossos pecados. De modo que nós não vivemos mais para o pecado, mas vivemos para ti, Senhor. Oh, Ramana Sanamai. Não mais para viver segundo os padrões desse mundo, mas para vivermos, Senhor, uma vida no Espírito. E Kamadava Nessia, oh, Rabadje Kamanai. Porque a nossa vida, Senhor, agora está contigo, escondida em ti. De modo que não somos nós mais quem vivemos. Aleluia. Mas é o Senhor quem vive em nós. E essa vida que agora a gente vive, aqui, nessa carne, nós vivemos pela fé no Filho de Deus, que a si mesmo se entregou por nós. Aleluia. Bendito és tu, papai. Bendito és tu, papai. Louvado seja o teu nome, ó Senhor da glória. Pai santo e justo. Pai santo e justo. Bendito é o teu nome para sempre. Glórias e glórias a ti. Nayote Kamaná. Denantodo. Nekobadabadabasi. Netora manesilanto komanasharama. Nebadada yoto no korobotu no shirikandena. Seda dorite kamida basaba de no todo. Shei kata nada da yodoro do kobodo yoto no doshi. Nekamada bada 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 bashi. Nekabada bada 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 bashi kebiri. Lanto no suluro di kamana mana mashibia. Shirambina sela de atanai kebida masai. Queremos te dar graças, meu amado Pai, nesta manhã, pela obra que o Senhor está fazendo, que muitas vezes é ignorada por muitos. Muitas vezes, papai, achamos que o Senhor só está trabalhando quando o Senhor está fazendo alguma coisa visível, notoriamente visível aos nossos olhos. Mas nós sabemos, papai, que quando algo visível acontece diante dos nossos olhos, como provisão, milagres, livramentos e outras coisas mais, é apenas o resultado daquilo que já foi feito, aquilo que já foi realizado, no invisível. Aleluia! Porque a tua palavra diz que o Senhor trabalha por aqueles que esperam no Senhor. O Senhor sempre está trabalhando, agindo. Ei, Kamanamanamasai. Por isso a tua palavra diz que nós devemos louvá-lo em todo o tempo. Por isso que nós devemos, papai, expressar sempre a nossa gratidão em todo o tempo e em toda e qualquer situação, circunstância. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Porque nós sabemos, papai, que... Aleluias. Nós sabemos pela tua palavra que todas as coisas o Senhor faz com que coopere para o bem daqueles que te amam, que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas. A tua palavra diz todas as coisas. Todas as coisas. O Senhor faz com que coopere para aqueles que te amam. Todas as coisas cooperam. Então mesmo que a gente passe por um deserto, mesmo que a gente passe por uma
situação, Senhor, que muitas vezes nos leva, Senhor, à aflição, à angústia, mas o Senhor faz com que essas coisas contribuem para o nosso bem. Eita glória! O Senhor fez com que todas as coisas cooperassem para o bem de José, depois que ele foi rejeitado pelos irmãos, vendido como escravo, depois de ter sido acusado injustamente por algo que ele não havia feito. O Senhor fez com que tudo aquilo cooperasse para o bem, não só de José, mas de toda a família e do mundo todo. É assim que o Senhor age. O Senhor faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Oh, aleluia! É por esse motivo que nós não devemos, de maneira alguma, murmurar de coisa alguma, reclamar de nada. Mas se nós amamos o Senhor, como está escrito, se nós cremos que Ele nos chamou para um propósito, então não importa o que acontecer. Não importa. Não importa. Ele fará com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Aleluia! E é isso exatamente o que está acontecendo. É exatamente o que está acontecendo. Ele está fazendo todas essas coisas cooperarem para o nosso bem. Para que, aleluias, para que cada uma das suas promessas venha se cumprir em nossas vidas no tempo determinado por Ele. Eita, manani, andenai. Oh, glória. Oh, aleluia. Por isso, a nossa vida deve ser uma constante gratidão, louvor a Deus. E naná, maná. Porque quando nós confiamos nele, não há motivo nenhum para murmurar, reclamar, mas sim há motivos de sobra para louvarmos e sermos gratos. Quando nós confiamos no Papai, aleluia, então nós descansamos nele. Porque o verdadeiro descanso está na confiança. É na confiança que a gente verdadeiramente encontra o descanso. Aleluia, aleluia. Porque mesmo que a gente passe pelo fogo, Ele está conosco e Ele não deixará com que o fogo venha nos causar dano. Se a gente passar pelas águas, nós vamos andar por sobre elas, mas elas não nos submergirão. Se nós enfrentarmos leões, nós venceremos. Gigantes não resistirão diante de nós. Porque não há nada e nem ninguém que possa impedir o Senhor de agir. Porque Ele mesmo disse, agindo eu, quem impedirá? A batalha não é nossa, mas é do Senhor. Porque é isso que na palavra está escrito. É isso o que diz o Senhor na sua palavra. Essa guerra, vós não tereis de pelejar. Porque esta batalha é minha, essa guerra é minha, diz o Senhor. Portanto, diante desta palavra, nós devemos descansar nele. E o melhor descanso, aleluia, é quando nós, como diz a palavra do Senhor, nos deleitamos nele. Após entregar tudo, todas as nossas inquietudes, todas as nossas preocupações e ansiedade, quando tudo nós entregamos a Ele, para Ele, então nós podemos sim descansar, sabendo que o Senhor cuida de nós. A palavra do Senhor diz isso. Ele tem cuidado de vós. Ele tem grande zelo de vós. Somos para Ele como a menina dos seus olhos. Aleluia. O Senhor cuida daqueles que são seus. Portanto, como um pai amoroso, como um pai, aleluia, Ele, o Senhor, nos guiará, nos tomará pelas mãos, nos fará andar em lugares, aleluias, aonde o mal não nos atingirá. Nenhuma praga, nenhum mal nos sucederá e nenhuma praga chegará na nossa tenda. Porque o Senhor, Ele dá ordens a anjos. Ele dá ordem. Ele dá ordem aos seus anjos para nos guardar em todos os nossos caminhos, para que nós não tropecemos com os nossos pés em pedra. Aleluia. O Senhor preparou para nós um lugar, e esse lugar é um lugar seguro. É o esconderijo do Altíssimo. E aquele que habita nesse esconderijo descansa a sua sombra. Oh, aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Porque o Senhor para nós é como um alto refúgio, uma fortaleza. Ele é o nosso socorro bem presente nos dias da angústia. Ele é a nossa rocha. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Engrandecido e exaltado seja o Senhor. Portanto, devemos louvá-lo em todo o tempo. Em todo o tempo. Devemos louvá-lo em todo o tempo e em toda e qualquer circunstância. Se você está triste, louve a Ele. Se você está feliz, louve a Ele. Se você está passando por lutas, louve a Ele. Porque o Senhor, aleluias, sempre estará presente. Ele nunca jamais nos deixará. Em tempo algum, de maneira alguma, em hipótese alguma. Ele mesmo disse em sua palavra, eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele mesmo foi quem disse, eu nunca jamais vos deixarei, eu nunca vos desampararei. Ele mesmo foi quem disse isso. Então podemos confiar nessa palavra? Podemos crer que verdadeiramente Ele estará conosco em qualquer situação ou circunstância?
Quando ele diz assim em sua palavra, não andeis ansiosos por coisa alguma, antes, porém, fazei conhecidas diante dele as vossas solicitudes, as vossas petições, com ações de graças. Será que ele estaria falando algo em que ele não sustentaria? Será que ele não sustentaria esta palavra? Aleluia! Sabemos que o Senhor, sim, ele sustenta a palavra. Porque, como está escrito, ele não permitirá que a palavra dele volte vazia. Antes, porém, fará aquilo que lhe apraz. E prosperará para aquilo que ele a enviou. Portanto, podemos confiar, sim, na palavra do Senhor. Em tudo aquilo que ele disse. Nenhuma das suas palavras cairá por terra. Nenhuma delas. Aleluia! Porque fiel é o Senhor. Ele é fiel. Shirande kamanabia no roshiriandenai. Sere kabadadi anteri manasselandere kamanai. Oh, Rabasúria. O Senhor sabe de todas as coisas. Não há nada, absolutamente nada encoberto diante dos seus olhos. Não há nada encoberto. O Senhor conhece tudo. Ele sabe de tudo. Até dos desejos mais profundos dos nossos corações. Ele sonda dos rins ao coração. Ele conhece cada pensamento. Cada pensamento que nós temos em nossas mentes e cada intenção dos nossos corações, ele sabe muito bem. Não há nada oculto, nada encoberto diante dos seus olhos. Por isso ele diz, não se preocupem, apenas confiem que eu estou com vocês. Vai ter dias difíceis, sim, porque está escrito em Efésios, no capítulo 6, a respeito dos dias maus. Os dias maus são aqueles dias em que Satanás vem vos tentar. São aqueles dias em que Satanás quer mover vocês desse lugar aonde eu, Senhor, os coloquei. Sim, esses são os dias maus. Quando Satanás quer fazer com que vocês se movam desse lugar. Esse lugar em que vocês estão, o Diarrodiotemai, que é em Cristo Jesus, é um lugar de proteção. É um lugar seguro. E Satanás quer tirar vocês desse lugar. Ele quer fazer com que vocês voltem, filhos. Ele quer que vocês voltem à antiga vida. A antiga vida religiosa que vocês levavam. Porque Satanás sabe que em Cristo Jesus, todos aqueles que estão muito bem firmados e fundamentados nele, Satanás não terá chance alguma. Ele sabe que em Cristo Jesus, aqueles que estão firmados nessa rocha não serão abalados por nada. Ainda que ele levante as tempestades, ainda que ele sopre os ventos, nada poderá abalar aquele que está em Cristo. Oh, aleluia! E que firmados estão nesta rocha eterna. Eita glória! Ele sabe que é impossível vencer aquele que confia na rocha eterna. Por isso ele tenta movê-los desse lugar. Por isso Satanás, ele sempre tentará movê-los desse lugar. Para que vocês voltem à antiga vida religiosa que vocês outrora tinham. Aquela vida baseada não mais na graça, mas na lei. Para que vocês se apoiem não em Cristo e nem nas promessas de Deus, mas sim nas suas próprias obras, na sua própria justiça. É isso que Satanás quer. Que vocês confiem não mais em Deus, mas em si mesmos. Deixando de lado a vida de fé, para que não vivam mais pela fé, mas pelo próprio esforço, pela própria capacidade de vocês. Por isso a religião ela se tornou um pilar na vida daqueles que vivem de acordo com a sua própria justiça. Mas aqueles que estão em Cristo, que permanecem nele, jamais serão abalados. Porque a graça, a minha graça é a que basta. Ela mesma vos sustentará e vos manterá firmes sobre firmes alicerces. É pela minha justiça que vocês alcançarão os lugares mais altos em Cristo. Estabelecidos na justiça de Cristo, vocês sempre vencerão. Sempre, sempre. Em toda e qualquer circunstância ou situação, estabelecidos na justiça dele, vocês sempre vencerão. Sempre, sempre, sempre. Não há nada, absolutamente nada, que poderá vencê-los. Se a justiça, aleluias, pela qual vocês se estabeleceram, é a do meu filho, é do Senhor Jesus. Oh, Rabashekenai. Portanto, firmem-se na justiça de Cristo. Aleluia! Oh, glória! Bendito é o nome do Senhor. Engrandecido e exaltado seja o Senhor. Quem está estabelecido na justiça de Cristo não tem medo algum, não teme mal algum. Estar estabelecido na justiça de Cristo é confiar plenamente na obra que ele fez.
E a obra que ele fez foi completa, foi perfeita, foi finalizada. Aleluia. De modo que vocês não precisam mais fazer nenhum tipo de sacrifício. Porque a obra que ele fez, o sacrifício dele foi único e foi perfeito. Agora o que vocês precisam é apenas crer. Somente crer. Porque tudo é possível para aquele que crê. A fé está firmada e fundamentada na obra finalizada, consumada de Cristo. Essa é a verdadeira fé, a fé autêntica, a fé que move as montanhas, a fé na justiça de Cristo, na obra perfeita e consumada de Cristo. E é por essa fé, e é por meio dessa fé que vocês devem viver. Vivam por meio dessa fé, confiando plenamente na obra de Cristo. Chorou Ramana Serandenai. Sete Kavanavia. Adoribana Serande Kaminovia. Cristo em vós é a esperança. Cristo habitando em vocês é a esperança de uma glória futura. O Denai Banevia. Sherande Kaminovia. Shekandinabasai. Manorro Sulandenai. Ebinasolandenai. Por isso esforcem. Vocês devem se esforçar para permanecer nesse descanso. Não saiam dele. Não saiam desse descanso. Se esforcem para se manter nesse descanso. Empenhai todo o esforço para descansar no Senhor. Anoranasi. É antagônico, mas é verdade. Tem muitos que não conseguem permanecer nesse descanso. Esforcem-se para se manter nele. Permanecer nele. Nayote kamanamasai. Shirada yorati amanaserande kamanai. Odenaselande comenevia. Todas as vezes que vocês passarem por lutas, por dificuldades, seja em qualquer área que for. Minaselandenai. Atentem bem para isso. Não importa qual seja a dificuldade, não importa qual seja a luta, a adversidade. Sou eu, Senhor, que opero e que trabalho e que realizo a minha obra. Mas para isso é necessário que vocês depositem em mim toda a vossa confiança, porque eu, o Senhor, tenho grande zelo por vós. Porque vós sois para mim como filhos, e filhos muito amados, a quem eu, Senhor, tenho grande prazer. Por isso vocês devem descansar em mim, porque eu cuido de vocês, porque eu sou o Pai. Eu sou o Pai. E se vós, sendo maus pais, vocês têm cuidado dos seus filhos, como maus pais, vocês sempre dão coisas boas para os vossos filhos. E se eles lhe pedirem pão, vocês dariam pedra? Se eles pedissem a vocês um ovo, vocês dariam um escorpião? Ora, se vocês, sendo maus pais, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais eu darei aos meus filhos coisas boas, quando me pedem. Por isso, atentem bem para esta palavra. Eu sou o Pai, vós sois meus filhos. E eu, como Pai, jamais deixarei vocês, meus amados filhos, desamparados. Jamais. Porque eu sou o Senhor que velo sobre a minha palavra para a cumprir, como eu mesmo tenho dito. Então, vocês devem, o tempo todo, me louvar. Louvem em todo o tempo. E por que o louvor é tão importante assim? Vou explicar. O louvor é uma expressão de fé. Todos aqueles que me louvam, principalmente diante das mais difíceis situações ou circunstâncias da vida, aqueles que me louvam demonstram verdadeiramente o quanto confiam em mim. Porque a reação natural do ser humano na sua carne, nos tempos de dificuldade, de escassez, é reclamar, é murmurar, como fizeram aquela geração que saiu do Egito. Quando eles estavam diante de dificuldades, quando lhes faltava algo, quando eles estavam diante de uma situação que parecia não ter saída, como diante do Mar Vermelho, eles começaram a murmurar. E por que eles faziam isso? Porque não confiavam em mim. Depois de eu ter mostrado para eles tudo o que eu fiz lá no Egito, ainda não foi suficiente para que eles pudessem crer que eu, Senhor, estou com eles. Por isso eu me irritei muito com aquele povo. Porque eu dei a cada um deles prova clara do meu poder e do meu amor por eles. Porque mesmo no Egito, diante de todas aquelas pragas, nenhuma delas os atingiram. Nenhuma delas. Enquanto havia trevas sobre todo o Egito, na casa dos israelitas havia luz. Eu, Senhor, fiz distinção entre aqueles que são meus e os que não são meus. Dei a cada um deles prova clara do meu amor, do meu cuidado. Mas mesmo assim, eles se esqueciam daquilo que eu, Senhor, havia feito lá no Egito. Se esqueciam dos meus feitos, porém, se lembravam do repolho, da cebola, do pepino,
mas se esqueciam dos meus grandes feitos. Se esqueceram que quando eles saíram do Egito, não saíram de mãos vazias. Quando saíram do Egito, eles saíram levando grandes riquezas, porque eu, Senhor, lhes dei as riquezas do Egito. Mas mesmo assim eles murmuravam. Não sabiam eles que eu, Senhor, sou poderoso para suprir todas as suas necessidades, de modo que no deserto não havia entre eles nenhum inválido, nenhum enfermo. Nem as suas roupas e as suas sandálias nos pés se desgastavam, mas ainda assim eles murmuravam. Por isso eu fiquei irritadíssimo com eles, porque não confiavam em mim, como deveriam confiar. Não acreditaram nas minhas palavras, quando eu disse pela boca do meu servo Moisés, que eu tiraria eles daquele lugar e colocaria eles em uma terra espaçosa, uma terra farta que mana leite e mel, uma geração de dura serviço. Por isso eu os fiz vaguear pelo deserto por 40 anos, porque eles não me davam glória. Não sejais como aqueles que saíram do Egito e pereceram no deserto, mas em todo o tempo, ó filhos amados, apresente ao Senhor os vossos corações agradecidos, louvando-me, engrandecendo-me, porque assim, que vocês, filhos, tomarão posse de tudo aquilo que eu prometi. Aqueles que me louvam demonstram essa fé, a confiança em mim. Porque quem confia em mim não tem motivo para reclamar de nada. Aliás, não sou eu, Senhor, que provê todas as coisas? Não sou eu, Senhor, o dono de todo o ouro e de toda a prata? Não sou eu, Senhor, o Criador dos céus e da terra e de todo o universo? Para quem fez as incontáveis estrelas nos céus, planetas e galáxias, o que é para mim conceder a vocês algo de que vocês necessitam? Shirande Kamanai, Anoro Rabanti Kamanasai. Por isso, quem crê em mim não tem falta de coisa alguma. Os que confiam em mim jamais ficarão necessitados de coisa alguma. Bem-aventurados sois vós, os que confiam no Senhor. Sim, bem-aventurados sois vós, os que confiam no Senhor. Porque os que confiam no Senhor jamais serão abalados por coisa alguma. Nada poderá abalar aqueles que confiam em mim. Adoru rapane xerecaninai. Soro rebane tikabenovia. Sheitamanai banevia soroto kedibini manamasai. Teborra tiotoroto totoshika badebaras. Ah, filhos amados. Tirei-kamaná, grande é a recompensa que eu, Senhor, dou àqueles que confiam em mim o tempo todo. Sim, eu, Senhor, recompensarei a todos os que ousadamente creem na minha palavra. Ousadamente. Aleluia. Oh, glória. Tirei-kamaná bianovinasai. Vós que confiam no Senhor recebereis a recompensa. Sim. Tirei-manai bonevia. Porque eu lhes recompensarei justamente por confiarem em mim, por crerem nas minhas palavras, por permanecerem firmes e fiéis, sem se mover do lugar aonde eu, Senhor, os coloquei. O Rabaded Shadakamanabasai. O Radodikamanamassai. Saibam, filhos, que não há lutas, provas, tribulações que duram para sempre. Mekomaná Sirandenai. Ainda que porventura o inimigo se levantar contra vocês, saibam disso. Será por pouco tempo. Por muito pouco tempo. Desde que vocês permaneçam em mim, confiantes na minha palavra, não sobrevirá sobre vocês tentação alguma que vocês não são capazes de resistir. Mas antes, com a tentação, lhes será dado um escape. Sempre haverá um escape. Shirande Kamanabia. Para todos aqueles que confiam no Senhor haverá um escape. Shirande Kamenovia. Anjonarabasai. O Ribandeira Shira Kandenai. Torep Manasai Shirei Kamenovia. Sheka de Orra Salavai. Sheka Manabasu Rotomai. Kotemana Serandenai. Aqueles que confiam no Senhor serão como o monte de Sião. Não se abala, mas permanece firme. Nunca se esqueçam daquilo que eu, Senhor, lhes tenho dito. Minor Raciandenai. Tragam à memória aquilo que lhes dá esperança. Otoro Ribanésia. Kenatoro Tikamanasolandenai Oto. Porque as minhas palavras, as minhas promessas são fiéis e verdadeiras. Shirei Kamanai. Tudo que eu vos tenho dito se cumprirá no seu tempo. No seu devido tempo. Shiri Kamaná Doro Rotokomanoso.
Edekandenamasai. Shiro Kaminovia. Alore Kamino. Sida Abenevia Solantono Rosso da Biantenai. Shora Menovia. Adudivanse la Turre Kaminovasai. Tudenasse Lande Kaminovia. Abadurro Solomio Torrishina Kaminavia. Serande Kaminovia. O ambiente que vocês criam ao redor de vocês é que vai determinar se vocês vão, filhos amados, ouçam recabadada a palavra que eu vos digo neste momento. Atentem para esta palavra. Mekandenabasai. O ambiente que vocês estão criando ao redor de vocês é que vai definir, determinar. Sherekamenemanas. Shekamanamasobia. Urrosobadai. Como vocês vão, Rabasúria e Kamaná, estar nos próximos dias. Dependendo do ambiente que vocês criarem ao redor de vocês, Shekamanamasobia. Ei Nobasolandenai. Shirandenabasai. Vocês poderão estar nos próximos dias com medo, ansiosos, preocupados. Ou vocês poderão estar em paz. Ou vocês poderão estar felizes, alegres. Mekandenamasai. Tudo vai depender do ambiente que vocês criarem ao redor de vocês. Shinandenamasai. Adorosolandekemenavia. Surrotokaminobosuandecaminamasai. Se vocês criarem um ambiente propício para a manifestação da minha presença, e Kamenovia, então vocês desfrutarão dela. Andarão conscientes da minha presença. Chekamaná, monotiandorá. Porque eu, o Senhor, habito em um ambiente de louvor e de adoração. Um ambiente de glória. Nekadosuranai. Eu estou entronizado em meio a louvores. Os louvores que saem da boca do meu povo. Chorandekamanai. Ei, Donasolandekamanai. Que ambiente vocês estão construindo, criando ao redor de vocês? É um ambiente de glória? Porque isso, Shekabadava Surrotomaná, protegerá vocês para os próximos dias que ainda virão. Nekoneoramasai. Vai guardar a mente e o coração de vocês do que ainda está por vir. Kotorraselandenabadelias. Porque dias estão por vir em que eu, Senhor, Shekaminova Surrotemana, provocarei um grande abalo. Chorandenai. Sim, eu, o Senhor, Rikamanamassíbia. Netorravasi Kandenamasai. Vou abalar essa terra como nunca jamais havia sido abalada antes. E tudo isso farei por amor a todos que estão presos pela tirania do sistema. Todos que estão escravizados, oprimidos. Nicol Benécia. Porque eu vou libertá-los da tirania. Eu vou libertá-los da mão do valente. A presa do valente escapará. Porque eu, o Senhor, sou o libertador. Anorei Benécia. O Decaminovia. Shirandenabias Nakulabashiriandenai. E para isso, eu vou ter que abalar as estruturas, Ekamanabias, tanto governamentais como também religiosas. Tudo será abalado pelo meu poder. Shirandekamanai. Robenesia Torokamana. Grandes conflitos haverá na terra. Nos próximos dias e meses, haverá grandes conflitos. Vorabasiri Kaminamasai. Shirandekamanai. Torrabasilandekamanai. Porém saibam disso, vocês que são os meus filhos. Vocês que confiam em mim. Vocês que creem nas minhas palavras e naquilo que eu tenho prometido. Sherekamanamasubia. Permanecei firmes na fé. Não se deixem abalar por nada. Porque vocês, filhos amados, estão debaixo das minhas asas. E eu, Senhor, os protegerei. Não permitirei que nada, absolutamente nada, lhes cause qualquer tipo de dano. Por isso, eu vos ensino, vos oriento, vos aconselho, como pai, e pelo amor que eu, Senhor, tenho por vós. Vos anuncio as coisas que hão de acontecer sobre a face da terra. Adenor Amassai. Antes que venha acontecer, eu vos aviso. Shirandenamassai. Para que vocês, filhos amados, não sejam pegos de surpresa, mas saibam que tudo está acontecendo para um propósito específico. Preparar a terra para a grande colheita que está por vir. Eu, Senhor, vou limpar a terra, removendo dela tudo aquilo que causa escravidão, opressão. Removerei dela os manipuladores de almas, de mentes, que fazem as pessoas acreditar na mentira como se fosse uma verdade. Mas eu, Senhor, vou fazer com que eles sejam desmascarados. Porque não há nada encoberto que não venha a saber, se não há nada oculto que não venha a ser revelado. Eu trarei à luz as coisas que estão ocultas nas trevas. Sim, a luz vai resplandecer. O sol já raiou. E a luz, o sol da minha justiça, brilhará cada vez mais, até se tornar um dia perfeito. Iluminarei os corações que estão em trevas,
E todos saberão que eu sou o Senhor, o Deus de toda a terra, o Criador do universo. De modo que não haverá mais nada e nem ninguém que possa ocultar essa verdade como hoje se vê. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que neles não resplandeça a luz do Evangelho de Cristo. Mas eu, Senhor, vou abrir os olhos para que vejam. E assim todos terão a oportunidade de crer. Todos, sem nenhuma exceção, de norte a sul, de leste a oeste, do oriente ao ocidente, nas terras mais longínquas, todos saberão que eu sou o Senhor. Porque eu revelarei ao mundo, a minha glória se manifestará. Para que todos possam ter a oportunidade, de uma vez ouvindo o Evangelho e crendo nele, possam receber a vida eterna. Mas ai daqueles que, mesmo dando eu provas claras do meu poder, se recusarem a crer no Evangelho. Porque a estes sobrevirão tempos difíceis, como nunca houve em toda a história da humanidade. Eu, Senhor, me vingarei daqueles que, mesmo diante de provas irrefutáveis da minha glória e do meu poder, escolherem seguir o caminho do erro, do pecado, da iniquidade. Porque eu me vingarei deles, porque minha é a vingança, e eu retribuirei a cada um segundo a maldade de seus corações, segundo o coração impenitente, porque não ficarão impunes aqueles que desprezam o Filho de Deus, que tornam profano o sangue da aliança, o qual ele derramou por todos, que ultrajam, insultam o Espírito da graça, rejeitando o Evangelho, o único Evangelho que pode salvá-los. Por isso a minha ira será grande naqueles dias, para os que rejeitaram o Evangelho, mesmo depois de eu ter manifestado a minha glória em toda a terra. Mas quanto a vós, filhos amados, quanto a vós, que creram em mim, nas minhas palavras, haverá sim. Para vós que creram, haverá um tempo, aonde vocês, desfrutarão, daquilo que eu, Senhor, preparei para vocês, nesses dias de celebração. As bodas do Cordeiro já estão preparadas para aqueles que creram em mim, nas minhas palavras. Vocês participarão do grande banquete. Porque haverá grande alegria, como nunca jamais houve em tempo algum. Serão dias de grande gozo e alegria. Dos vossos olhos eu enxugarei todas as lágrimas. Não haverá mais dor e nem sofrimento algum. Tudo isso é o que eu preparei para vocês que são os meus amados filhos. Para os meus filhos amados, Eita novia, Eitonamá, uma grande glória os aguarda, os espera. Eitonabasíbia, orande caminovasai. Mas para aqueles que rejeitaram a minha salvação que de graça lhes ofereci, Nicombadamasai, grande dor e sofrimento. Os ais, os meus ais, Xerecaminamasai. Os meus ais, Xerepanai, Vanévia, sobrevirão sobre toda Arabassub, a terra, os meus ais, Sheikanioranassai. Mas para os que confiaram na minha palavra e permaneceram em mim, grande gozo, paz e alegria sem fim, nos lugares eternos, na minha presença, na presença do Rei, Xerekamanai. O rotomeni vasanama, Igemediantoramasai Banevia, Motoroshi Keminevasuramanai. Sorote Kabinovia Solandenai. Kochekebinei Baranto do Salante Kamanai. Alabasurre Kaminovia. Xeredabasorande Kamanai. Criam ao redor de vocês, meus filhos amados, um ambiente propício para a manifestação do meu espírito. Xerande Manamasai. Xerande Kamanamasai. Alabashurranto Kemene. É porque Rosso da Basurroto Mashiriande Namasai. E Kaminovia. Tudor Rabasibi ante Kamanai. O Benécia Lamashiriande Namasai. É porque, filhos, eu vou me manifestar com grande poder e glória
Nicobanama súbia. Quando o mundo estará em grande aflição, Shirei Kamanai, por causa dos conflitos que haverá, eu vou me manifestar com grande poder e glória. Inédia Sorante Kamanai. Oh, Kabadashei Kamanai, Venécia. Por isso vocês devem se preparar para isso. Shirei Kaminovia. Robinécia Nekamanai. Vocês devem se preparar, porque eu vou me manifestar com grande poder e glória no meio do caos que vai se instalar na terra, Shirei Kandará, nos próximos dias. Um grande caos, Shirei Kandará, conflitos. Muitos conflitos haverá. Nenébia Soranekamanai. Mas é nesse caos, nesses conflitos, que eu, Senhor, vou mostrar Shikama, o meu poder. E vocês, filhos amados, ouçam isso. Experimentarão algo. Vocês vão experimentar algo novo. Porque é no meio desse caos que eu, Senhor, revelo a minha glória e o meu poder. Mas, ouçam isso. Eu vou me mover aonde há um ambiente propício para a manifestação do meu espírito. Porque o meu espírito se moverá. Como a arca que se movia, e aonde ela estava, a minha glória se manifestava. Os inimigos eram derrotados. Aqueles que temiam e respeitavam a minha presença, que guardada estava dentro da arca, esses prosperavam, como a casa de Obed-Edom, que em reverência à minha presença e à minha glória que estava ali, ele não ousou profanar a arca da minha aliança. E pela sua reverência e santo temor, eu fiz com que a casa de Obed-Edom prosperasse muito. Mas aqueles que usaram de zombaria, aqueles que agiram sem temor algum, sobre eles vieram a minha indignação. Adudiantoramasébia e Kandenabasai. Da mesma forma, filhos amados, hoje eu habito, a minha presença, a minha glória habita em cada um de vocês. Eu, Senhor, me manifesto através de vocês. Por isso, quanto mais vocês, filhos amados, me louvarem, me adorarem, andando em santo temor, mais eu manifestarei essa glória. Porque aonde está o ambiente da minha glória, nada e nem ninguém poderá resistir. Os falsos deuses cairão por terra, diante da minha glória, diante da minha face. Os ídolos pagãos cairão por terra. E assim vocês saberão que eu sou o Senhor, e que eu jamais permitirei que que os ídolos mortos, os falsos deuses, permaneçam de pé. Todos eles cairão diante de mim. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. Eu te dou graça, Senhor. Eu louvo o teu santo e bendito nome, porque o Senhor é bom. Sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é fiel em todo o tempo. O Senhor é fiel em todo o tempo. Oh, aleluia. Que a tua mão, Pai, esteja sobre nós, guardando nossas mentes e corações, para que não sejamos enganados, papai. Papai, livra-nos do engano, do espírito do engano, do falso Espírito Santo. Mas que possamos estar firmados na verdade. A tua palavra é a verdade. Fundamentados e alicerçados na palavra da verdade. Porque, como está escrito, papai, na tua palavra, que Satanás se transfigura até mesmo em anjo de luz. E como Paulo diz em uma das suas cartas, ele disse: temo que assim como a serpente enganou a Eva, possam de alguma maneira os vossos corações serem corrompidos pelo engano. Por isso, papai, a minha oração é que o Senhor venha guardar as nossas mentes e corações, Senhor, da astúcia da serpente. Peço que o Senhor venha blindar nossos corações e mentes contra todo tipo de engano, Senhor. Senhor, Espírito Santo, nos dá o discernimento, porque na tua palavra diz que há um dom chamado o discernimento de espíritos. Eu peço que o Senhor conceda a cada um de nós esse dom. Eu peço que o Senhor nos conceda, Senhor amado, para a nossa proteção, o discernimento de espíritos, para que a gente possa discernir, para que nós possamos entender, compreender
que espírito é. Se é o de Deus, se é humano ou se é um espírito maligno. Ou se é um espírito falso, um falso Cristo, um falso Espírito Santo. Senhor, eu oro nesse momento em nome de Jesus e peço que a nós nos seja concedida esta graça. De modo que possamos ter a prudência, a sensatez, de saber julgar todas as coisas. E por meio da palavra e do Espírito, ter o discernimento claro a respeito do que é de Deus e do que não é de Deus, do que provém de ti e do que não provém de ti. Pois sabemos, papai, que Satanás é astucioso e nós não devemos ignorar os seus ardis. Mas com prudência, com sensatez, colocar tudo à luz. Como os crentes de Bereia, papai. E quando Paulo chegou com aquela nova doutrina, eles não julgaram sem antes examinar as Escrituras. E eles foram conferindo cada palavra de Paulo. E assim foi batendo com aquilo que diziam os profetas. Foi concordando com aquilo que se falava a respeito do Messias. Por isso, diz a tua palavra que dentre eles muitos eram pessoas de alta posição. Oh, glória! E assim eles abraçaram a fé, porque eles tiveram cuidado de examinar as Escrituras para ver se aquilo procedia. E é assim que nós devemos, Senhor, proceder diante de qualquer revelação, sonho, visão, profecia, línguas com interpretação. Devemos proceder de forma sábia, fazendo passar pela palavra, para que, se houver concordância, e se o Espírito Santo testificar em nossos corações, então possamos dizer o amém. Mas se não, como a tua própria palavra diz, nós devemos rejeitar. Reter somente aquilo que é bom. Reter somente aquilo que condiz, concorda com as Sagradas Escrituras. Shinandero Ramasai. Enécia Tuturo Masai. Por isso, Senhor amado, eu peço a Ti que o Senhor nos ajude a entender, a compreender a verdade. Porque a única coisa que nos liberta e que nos mantém livres é a verdade. A verdade que é a palavra, que é Cristo. De modo que nós possamos estar, Senhor, muito bem fundamentados nessa verdade. A verdade libertadora. E assim não sermos seduzidos pela serpente, que enganou Eva, e que hoje tenta também enganar como enganou a igreja. No princípio, Senhor, a serpente enganou a Eva, que era a que veio de Adão, e que trouxe a morte. Depois que o último Adão veio, da qual dele saiu a igreja, a serpente veio novamente com a mesma tentação, trazendo um fruto, dessa vez não mais físico falando, não um fruto literalmente falando, mas veio trazendo um outro fruto, para oferecer aquela que saiu do último Adão, a igreja. E essa serpente ofereceu esse fruto a ela, aquela que saiu do último Adão. E esse fruto chama-se religiosidade, justiça própria. E assim como Eva no princípio comeu daquele fruto, e pelo pecado, a morte, assim também aquela que saiu do último Adão, a igreja, comeu também do fruto que a serpente ofereceu. E ao comer desse fruto, ela entrou em um estado de dormência, como se estivesse morta. A partir daí, a igreja foi se dividindo, a partir daí, a igreja foi se particionando, a partir daí, a igreja foi perdendo o seu real e verdadeiro propósito, esquecendo-se da missão a qual a ela foi dada. Vivendo em disputas, dissensões, contendas, partidarismos. Mas eu creio, Senhor, que está por vir dias onde esse feitiço será quebrado, em que a igreja acordará, despertará deste sono depois de ter havido mordido o fruto que a serpente ofereceu. Ela se libertará da religiosidade. Ela despertará. E quando ela despertar, ela voltará ao seu propósito, pelo qual ela foi chamada. E eu creio, Senhor, que nós estamos vivendo esses dias onde o Senhor está prestes a despertar a noiva, acordá-la com um beijo seu, Senhor. Por isso lá no livro de Salmos diz, beijai o filho, porque este feitiço, esse encantamento pelo qual a igreja sofreu, será quebrado, através do seu amor verdadeiro, Senhor Jesus, um amor puro, verdadeiro, santo, aleluia, porque é pelo teu amor que a igreja vai despertar, é através do seu amor, quando ela entender quem ela é e quanto é amada, ela olhará para aquele que é o seu noivo esperado, o Rabacíbia, e se apaixonará novamente por aquele que é o motivo, a razão de vivermos. E não haverá mais, aleluias, não haverá mais divisão, porque todos nós olharemos para ele, e ele será a nossa única razão, pelo qual nós existimos e vivemos. De modo que não seremos mais nós, mas o Senhor em nós, como disse Paulo, que era um fariseu, que era um praticante da lei, um exímio praticante da lei, um judeu, fariseu, perseguidor da igreja, mas que quando encontrou-se com Cristo, se apaixonou por ele de tal maneira que agora, aquele que antes perseguia,
agora estava sendo perseguido. Que antes odiava, agora amava com um amor intenso. Aquele que provocava, dividir o povo, agora luta pela unidade do povo de Deus. E é assim, Senhor, que eu creio que se fará nesses últimos dias. Quando a igreja despertar de seu sono, ela se levantará, não mais olhando para si mesma, não mais atentando para sua própria justiça, mas olhando para o Senhor e vendo, aleluias, ou glórias, que somente o Senhor é a razão. Somente o Senhor é a razão de vivermos nessa terra e de existirmos. Oh, glória! Eita, Jesus! Aleluia! E assim não mais viveremos para nós mesmos, mas para o Senhor. Aleluia! Não viveremos mais para agradar a nós mesmos, mas ao Senhor. Oh, glória! De modo, Senhor, que os nossos corações se encherão de tanto amor e compaixão, que não haverá mais lugar para ódio, para contenda. Perdoaremos uns aos outros como o Senhor nos perdoou. Aleluia! Eita, glória! Não haverá mais ciúmes, nem inveja, porque ninguém mais desejará poder, status, posição, porque isso se tornará totalmente irrelevante depois, aleluias. Depois que a igreja estiver despertada, ela olhará somente para o noivo, o rei, o Senhor, e isso será suficiente para trazer a verdadeira paz, a alegria, que vai compensar tudo. Oh, glória! Meu Deus, isso é muito forte, Jesus, meu Pai. Por isso, ninguém mais terá olhos para si mesmos, depois de contemplar a face do rei. Aleluia. Meu Jesus. Uma vez contemplado a face do rei, tudo se torna irrelevante. Aleluia. Como diz o apóstolo Paulo, eu considerei tudo como esterco, como perda para alcançar a Cristo e ser achado nele. Aleluia. Oh, glória. Depois que se contempla a face do rei, nós não queremos saber de mais nada. Nada mais importa. Nada mais para nós tem valor algum. Somente aquele que é o nosso tudo. Aleluia. Quando a igreja olhar para ti, quando ela despertar e olhar para ti, então ela viverá. Shekamanamassúbia. Aleluias. Não mais para si mesma, mas viverá para aquele que deu a sua própria vida por ela. Oh, glória. Aleluia. Teremos olhos somente para ti, Senhor. Não haverá mais espaço em nossos corações para picuinhas. Não haverá mais espaço em nossos corações para coisas tolas. Porque quando nós olhamos para ti e contemplamos a tua face, isso nos completa. Isso nos preenche. De modo que nada mais, absolutamente nada mais nesse mundo, Senhor, nos atrairá. Porque a tua presença já nos atraiu. A tua presença atraiu. A tua presença nos atrai. A sua beleza nos encanta. A sua formosura nos leva a nos apaixonar por ti, Senhor. De modo, aleluias, que não teremos olhos para nenhum outro, senão somente o Senhor. O príncipe da paz, o rei dos reis, o Senhor dos senhores, o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Oh, glória. Por isso a tua palavra diz, olhai para ele. Oh, glória. Por isso a tua palavra diz, contemplai-o na sua formosura, na beleza da tua santidade. Eita, manás, orandenai. Por isso a nossa oração, papai, é que o Senhor venha despertar, ou melhor, que o Senhor venha abrir os nossos olhos, os olhos do nosso entendimento, para que a gente possa ver o rei, em toda a sua majestade, em toda a sua formosura, nos seus belos olhos, olhos como chama de fogo. Queremos contemplar a sua face, a beleza da sua santidade. Ei, nanamanas, orandenai. Pois aqueles que te contemplam jamais olhará para nenhum outro. Aqueles que se acham em ti, desprezam todas as outras coisas. Já não há mais relevância alguma, importância alguma. Aleluia! Glórias a ti, Senhor. Bendito é o teu nome. Louvado seja, engrandecido e exaltado seja. Obrigado, papai. Obrigado mais uma vez por essa sala abençoada. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus.